Nós começamos o projeto em agosto de 2010. E toda a sociedade praticamente contribuiu para que essa sala existisse, doando livros, né? E o nosso objetivo maior era aproximar o aluno da sala de leitura, aproximar o aluno do escritor da cidade, né? O projeto Cartas, ele surgiu de uma ideia que o tema do Saresp para as sextas séries, ou sétimo ano agora, era cartas. Então, para nós ajudarmos o professor, para incentivá-los, para eles treinarem a praticar, foi aí que nós criamos o projeto Cartas. Eles chegam na sala, nós fazemos uma leitura de algum poema, falamos do autor, tal, você tem que despertar aquele interesse nos alunos. Puxa vida, o Senhor prometeu, tem que ser de terno, senão eles não aceitam. Droga, desligou. Acho que quinta-feira a gente vem aqui, aí terça-feira a gente pega livro, aí na outra terça a gente entrega. Aí elas perguntam se gostou, como foi. A partir do momento que ele se familiarizou com o escritor, aí nós propomos a eles que eles comecem a escrever cartas para esses escritores, né? Eu gostei da participação de estar todos os alunos juntos, poder aprender como fazer uma carta, que é muito importante hoje. O projeto ele vai ao encontro da competência de leitura e escrita, então vem favorecendo o desenvolvimento da criança e o interesse, porque é uma atividade diferenciada. E este ano, nós produzimos, além da carta, uma narrativa de aventura. Foi junto para o escritor. Eu escrevi uma história. Era de um menino, né, que ele treinava dragões, né? Sobre a vida de hoje em dia, dessas pessoas que ficam na rua. Então, eles vão escrever as cartas, os escritores vão responder, né? E depois eles culminam o projeto com o autor na escola. Será o Alexandre Azevedo, né? E a Vera Gaetani. Oi. Boa tarde. Eu nunca conversei com nenhum escritor. Foi minha primeira vez. Foi muito interessante escrever para ele, também conhecer ele, porque eu nunca tinha escrito para um escritor tão grande como ele, nunca tinha conhecido um escritor assim. Também, eu acho que é importante, porque sem os escritores a gente não teria nossos livros também. Aí eu adorei. Interessante que levar o autor para a sala de aula, né? A criança, o jovem, a criança, eles gostam muito do contato direto com o escritor. Todo projeto que incentiva a leitura, que incentiva a escrita, tem que ser valorizado. Poeminhas animais. Obrigada. Achei assim que eles tiveram muito mais capacidade do que eu poderia imaginar. Nossa, maravilha. Eu queria ser um escritor também, para mim escrever umas histórias muito mais legais. Você saber que você contribuiu para o desenvolvimento de um aluno é muito gratificante. Como é que eu queria formar alunos leitores se os pais não eram leitores? Por isso que surgiu esse projeto dos pais terem contato com o livro. Pais leitores, alunos leitores. Surgiu em 2010. Então a sacola foi iniciada assim, com o jornal diário da sexta-feira, um livro de literatura mais adulto, um livro juvenil, né? Revistas de artesanato, coisas de carros, com umas coisas de culinária, toda sexta-feira. A sacola ela é montada, eles vão e eles têm o prazo de ler no final de semana, retornar com a sacola na segunda-feira. As revistinhas de recreio, olha que legal. Meu pai, ele só estudou até a 7ª série e ele não tem muito contato com a leitura. Então, a sacola ajudou ele a poder voltar a ler mais. Houve um interesse dos pais muito grande, até mesmo para eles terem contato com isso, né? Então, eu achei, assim, muito gratificante. Não tem obrigação nenhuma. Por quê? Porque eu quero despertar o gosto.
Se eu começo a fazer uma coisa obrigatória, deixa de ter aquele interesse. Hoje, quem vai levar a sacola para fazer a viagem da leitura, vai ser a Larissa, que vai levar para a mãe dela e os pais poderem fazer essa viagem e contar depois para a gente como é que foi a viagem. A sacola vem bastante livros e aí vem um questionário, uma ficha. Você vai preencher o que você achou do livro, se você está gostando da sacola, qual a sua opinião, quais os livros que você quer que acrescente nessa sacola. E com isso a professora fica sabendo se você leu mesmo, né? Se você está gostando, para ela estar continuando com o projeto, né? Da vez que chega, cada um pega um livro, começa a contar histórias. Quanto tempo vive uma cigarra? O tempo de vida das cigarras pode variar de acordo com a espécie. Antes, a gente nunca lia todo mundo junto, lendo os livros. Eu achei muito legal. A família inteira lê. É muito importante, né? Porque a leitura faz parte da nossa vida, né? Sem a leitura a gente não é ninguém, né? À medida que os pais se aproximam da escola, nós vamos sempre melhorando, porque os pais vão participando, os pais vão inteirando da situação, eles acabam também conhecendo os projetos, conhecendo o que a escola está planejando. Eles estão no grupo de estudo por ter dificuldade em sala de aula, dificuldade na escrita, até de alfabetização eles tinham. E graças a Deus isso superou. Todo início de ano eu já combino com eles qual vai ser o dia do clube de leitura, então eles já sabem. Então, esse ano é na terça-feira. E aí eu chego na sala, aí nós vamos ver os monitores. Toda semana são 2 monitores que tomam conta do clube. Em 2005 foi o primeiro ano do projeto. E aí ele foi acompanhando algumas turmas. Então algumas turmas passaram pelo projeto desde a 5ª série até a 8ª série, né, que hoje atualmente se chama 6º ano até 9º ano. Bom dia, 8ª. Bom dia. Pessoal, para o clube de leitura dessa semana, eu trouxe 2 revistas. Então eu trouxe uma Mundo Estranho e trouxe uma revista sobre o Egito, uma revista Aventuras na História. A escola, desde o seu início, dá muito valor à leitura. E a Adriana veio somar a esse projeto da escola. Eu comecei a adaptar o clube de leitura que se usava nas salas, com livros de literatura ligados à língua portuguesa, para a história. Comecei com textos ligados à arqueologia e à paleontologia. E conforme eu ia mudando os gostos dos alunos e evoluindo, eu ia trocando os materiais. Então hoje os alunos têm não textos só na área de história, mas a gente trabalha também com textos na área de ciências, geografia, comportamento, no momento que eles mais gostam. Aqui está contando que nos Estados Unidos eles estão treinando abelhas para achar bombas. Liberam as abelhas no lugar e onde as abelhas sentam é onde tem bomba. E aí, para recompensar a abelha, eles dão água com açúcar. Eu faço uma leitura antes do material, vejo se o material é próprio para a idade deles, vejo o que eu acredito que eles vão gostar, porque com o tempo você vai conhecendo o gosto dos alunos. Eu trago textos de revistas, jornais e há textos que os alunos também trazem. Às vezes eu coloco algum gibi também para eles lerem. E quando eu apresento para a sala, eu já vou direto naquilo que eu marquei. Então eu mostro a capa, falo para eles, aí eu abro, mostro as reportagens para estimular, deixando eles curiosos para que eles queiram ler o material. Fileira 4, que alguém quer? Revista? Eu levo para casa, aí quando eu acabo de ler, eles leem, meus 2 irmãos. Aí depois de uma semana tem que devolver o livro. Eu pego, leio e depois também até meu pai lê comigo, aí a gente vai dividindo. A gente percebe que tem resultado positivo na escola. E os pais também abraçaram a ideia com muito empenho. A Adriana, inclusive, manda o material para casa, eles trabalham, devolvem, cumprem os prazos. Os alunos participam na sala de aula com ela como se fossem também donos do projeto. Pode ler o que a gente quer ler. A professora não chega e fala, você é obrigada a ler.
Não tem cobrança depois, o aluno não tem que fazer ficha, ele não tem que fazer resumo do livro, não tem que fazer prova, nada disso. A única cobrança que tem com o aluno é que ele pegue o material e depois ele devolva, porque ele tem que pensar no aluno que vem depois. Ele tem que saber trabalhar em grupo e saber pensar no outro. Antes eu lia só na escola mesmo, e agora até mesmo fora do clube de leitura eu leio livros mais de filmes, que é o que mais me interessa mesmo. Mas eu leio muito mais. Eu fico observando, eu sei quem lê mais, quem lê menos, o que gosta, então eu vou acompanhando e vou vendo os gostos deles. É um projeto que incentiva a leitura, que hoje não há muita procura pela leitura, uma vez que tem computador, tudo ao dispor dos adolescentes. A ideia principal do clube é que eles leiam, que eles tenham o prazer da leitura e que a disciplina de história também tenha esse papel, que não fique só para a língua portuguesa e estimular os alunos a lerem. Agora com o clube de leitura eu estou lendo bem mais. Então o clube só existe por causa dos alunos, eles é que são o principal do clube.